Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Vamos mostrar que essas duas funções aqui são funções contínuas. Lembrando que para uma função ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos do seu domínio. E o que é ser contínua em um certo ponto? É o limite da função quando x tende ao ponto ser igual à função aplicada naquele ponto. Então isso aqui tem que ser válido em todos os pontos do domínio dessa função, tem que ser válido em todos os pontos do domínio dessa função aqui também. Qual que é o domínio dessa função? O que está implícito aqui como domínio? Não está falando claramente, né? Mas quando não está falando claramente, a gente vê meio que pela fórmula. O que funciona aqui de valores de x? Quais os valores de x que a gente pode colocar? Aqui no x quadrado, a gente consegue colocar qualquer valor aqui dentro. Então, essa vai ser a fórmula para todos os valores menores do que 1. Realmente, a gente pode colocar todos os valores menores do que 1 aqui. E aqui no raiz de x, a gente realmente pode colocar todos os valores maiores ou iguais a 1. Então, no final das contas, a gente consegue colocar qualquer valor de x real aqui. Então, vamos verificar se a função é contínua em todos os valores reais. Para todos os valores menores do que 1, claramente a função vai ser contínua, porque para valores menores do que 1, a fórmula da função é x², e x² é uma função contínua. Para todos os valores estritamente maiores do que 1, claramente a função também é contínua, porque a fórmula da função vai ser o raiz de x, que é uma função contínua. A nossa dúvida aqui, que a gente tem que verificar é o que acontece no x igual a 1. No x igual a 1, ao redor desse ponto, ela não tem uma fórmula direitinha, elementar. Ela está na transição de duas fórmulas. Então a gente tem que verificar o que acontece aqui. Daí aqui nesse ponto pode dar problema. Então vamos ir atrás de calcular o limite da função nesse ponto e ver se dá a função aplicada no ponto. Para isso, como tem fórmulas diferentes vindo pela esquerda e vindo pela direita, vamos utilizar limites laterais. Vamos fazer o limite do f de x quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Como o x está indo para 1 pelo lado esquerdo, a gente sabe que o x é menor do que 1, então a fórmula da função vai ser o x². E daí a gente agora pode utilizar a substituição, joga 1 no x², vai ficar igual a 1. Agora vamos calcular o limite pela direita, x vai para 1 pelo lado direito, o f de x. Agora o x é maior do que 1, então a fórmula vai ser o raiz de x. Vamos colocar aqui, x indo para 1 pelo lado direito. Podemos usar a substituição, raiz de 1 dá 1, o que significa que os limites laterais deram exatamente a mesma coisa. Então, o limite da função, simplesmente quando x tende a 1, sem ser o limite lateral, a gente pode afirmar que dá 1. E daí o legal é que o ponto 1 é exatamente o f de 1, porque ao substituir o x por 1, está dentro dessa condição daqui, o valor da função vai ser raiz de 1, que é 1. Isso significa que a função também é contínua no x igual a 1. Então, ela é contínua em todos os pontos de seu domínio. Então, a gente pode simplesmente falar que ela é uma função contínua. Agora, vamos analisar essa função aqui, que também tem como domínio todos os números reais. A gente pode colocar todos os números menores do que π sobre 4 aqui, porque a função seno tem domínio dos reais. A gente pode colocar todos os valores maiores ou iguais a π sobre 4 aqui, porque a função cosseno também tem domínio nos reais. Temos que verificar se a função é contínua em todos os pontos do domínio. Mas para os pontos estritamente menores do que π sobre 4, a fórmula da função é o seno de x. A função seno é uma função elementar que é uma função contínua. Então aqui a gente nem precisa se preocupar. Para x estritamente maiores do que π sobre 4, a fórmula da função vai ser o cosseno de x. O cosseno de x é uma função elementar, a gente sabe que é contínua. O que a gente vai ter que se preocupar? Com o que ocorre exatamente no π sobre 4, porque o exatamente no π sobre 4 está na transição dessas duas fórmulas. E daí, então, a gente tem que verificar se o limite, se aproximando desse ponto, vai ser igual à função exatamente no ponto. Como tem fórmulas diferentes se aproximando pela esquerda ou pela direita, vamos utilizar os limites laterais. Limite de f de x, o x indo para π sobre 4 pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo do π sobre 4, a fórmula é o seno de x. Então, isso aqui vai ser o limite
do seno de x, o x indo para π sobre 4 pelo lado esquerdo, dá para usar substituição. Vai ficar o seno de π sobre 4, seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, é o seno de 45 graus. Vamos fazer a mesma coisa agora pelo lado direito. Vai ficar o limite de f de x, x indo para π sobre 4 mais. À direita do π sobre 4, a fórmula da função vai ser cosseno de x. Então, vamos colocar aqui cosseno de x. Cosseno é uma função contínua, vamos substituir o x igual a π sobre 4 na fórmula, vai ficar cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4, cosseno de 45 graus, dá raiz de 2 sobre 2. Note novamente que os limites laterais deram a mesma coisa, e disso aqui implica que o limite da função, sem ser os limites laterais, o limite simplesmente indo para π sobre 4, vai ser exatamente igual aos limites laterais, raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2, note que é exatamente a função aplicada no ponto π sobre 4. Se eu jogasse o x igual a π sobre 4, entra aqui ó, na condição x maior ou igual a π sobre 4. Então a fórmula seria cosseno de π sobre 4, que dá raiz de 2 sobre 2. Então essa igualdade aqui é válida, o que significa que a função também é contínua exatamente no ponto π sobre 4. Então, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, logo a gente pode simplesmente falar que ela é uma função contínua. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.